Hoje nossa carta de amor está em Juízes 6. Vamos ler juntos. Aleluia! Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo nas mãos dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíram a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixarem mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois e nem jumentos. Porque subiam os gados e tendas, vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não podia contar. Nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Vamos parar aqui, vamos orar, gente. Deus, Pai amado, poderoso, eis aqui, Senhor, sua carta de amor, que o Senhor já preparou. Abra em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço, Senhor Deus, que venha sobre a minha vida. Eu sou apenas a mensageira. Eis-me aqui, Senhor, como o teu vaso. E faça aqui, Senhor, o teu querer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Gideão, ele foi escolhido por Deus para libertar Israel dos midianitas, que eles oprimiram o povo durante 7 anos, saqueando suas colheitas e forçando em viver em cavernas. Gideão era de uma família humilde, da tribo de Manassés, e se via como o menor da sua casa. Anotem isso, menor da sua casa. Então, como diz no verso 1, no 6:1, no versículo 1, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. E por isso os israelitas fizeram esconderijos nas montanhas e nas cavernas. Se você já estudou Josué, você já viu que os israelitas conquistaram essa terra, que era a terra de Canaã. Tinha tudo do bom e do melhor nessa terra. Era uma terra que manava leite e mel. E agora eles estão vivendo oprimidos, com medo, porque mais uma vez eles fizeram o que o Senhor reprovava. E Deus me trouxe uma reflexão sobre isso. Quantas vezes nós não fomos igual a Israel? Deus nos livrou do cativeiro. Deus nos livrou do deserto. E por termos a nossa mente corrompida para o que há neste mundo, a gente se corrompeu e voltou a fazer aquilo que Deus reprova, que é pecar contra o Senhor Jesus. Então, hoje seja sincero com você. A situação que você vive hoje, que você está passando hoje, qual será a sua culpa nisso? Qual será a sua culpa nisso? Porque Deus te tirou, te livrou, mas você voltou. Livre-arbítrio. Então, infelizmente a gente colhe o que a gente planta. Deus perdoa, mas a gente tem que sofrer as consequências. Existem 2 opções. Se estou passando por uma situação ruim e eu não fiz nada. Senhor, estou certo, estou nota 10 contigo. Então é Deus querendo te ensinar uma lição.
É Deus querendo te ensinar algo que você vai ensinar mais à frente para alguém. Agora, se você refletiu e percebeu que você tem culpa nisso, hoje é dia de você se arrepender e se consertar com o Senhor. Continuando. Verso 4, por favor. Amém. E punham-se contra eles em campos, e destruíam a novidade da terra, até chegar em Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. 5, por favor. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e de tanta multidão que se não podiam contar, nem eles e nem seus camelos, e entravam em terra para se destruir. Esse é o preço do pecado. O diabo vem, ele entra na tua vida igual um gafanhoto e destrói tudo. Tudo. E vem devagarzinho, tá? Ele só quer uma brecha para entrar e destruir tudo o que Deus te abençoou. O diabo quer que você fique oprimido, igual os midianitas. O diabo quer entrar na vida de vocês para destruir tudo. Em João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Vim para aquele que tenha vida. Eu vim para aquele que tenha vida e tenham plenamente. Jesus quer que a gente tenha uma vida plena. Mas para isso a gente precisa se arrepender. 7, por favor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, viu o Senhor um profeta e os filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel do Egito: vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos levareis da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os vos oprimiram, e expleni diante de vós, e vós dei a tua terra. Vós disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temas ao deuses dos amorreus, cuja tem a terra habitada, mas não destes ouvidos à minha voz. Aqui. E aí, quando a gente percebe que a situação aperta, a gente clama ao Senhor. Mas a bondade dele, a misericórdia dele é tão, tão, tão grande nas nossas vidas, que ele perdoa e tira a gente da nossa prisão, e livra a gente do nosso cativeiro. Mas para isso, o que o Israel teve que fazer? Teve que clamar ao Senhor. Muitas vezes você tem que clamar. Deus só quer escutar, pedir o teu pedido de socorro. E em João 16:33, fala assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, vocês têm que entender o quão poderoso Deus é. E vocês são filhos. De quão poderoso esse Deus é. Que nós servirmos Ele. Se vocês entenderem hoje o quão poderoso é o nome de Jesus. Nada, 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 nada para vocês. 11, por favor. E dali partiu contra os moradores de Debir. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerto. Desculpa, gente. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar 2 midianitas.
Muitas vezes a gente tem que aprender a malhar o trigo no lagar. Quero dizer para vocês que o lugar ideal para malhar trigo é na eira. O que é eira? Eira é um chão de barro batido. E o lagar, o que é um lagar? Lagar é um tanque retangular, baixo, quase sempre de pedra, onde se pisam frutas para separar a parte líquida da massa sólida, aonde eles usam para pisar as uvas para poder fazer o vinho. Então, malhar o trigo no lagar é algo extremamente trabalhoso, é penoso, mas ele salvou os alimentos das mãos dos inimigos. E é assim que a gente tem que ser nos dias difíceis, aprender a malhar o trigo no lagar. A gente tem que buscar os nossos objetivos e nossos objetivos em Deus. E a gente tem que trabalhar, estudar. É penoso? É. Mas nos proporciona o quê? Frutos para melhoria. É difícil a gente chegar cansado de um dia cansativo, ler a Bíblia. É. Mas o que isso nos proporciona? Uma vida mais próxima de Deus, uma vida blindada com Deus. Então, nem sempre a gente vai ter gente, desculpa, eu me perdi aqui. Uma vida blindada com Deus. Então, a gente tem que aprender a pregar o Evangelho, independente de qual seja a situação. Se seja difícil, se não seja, a gente tem que estar preparado para usar as armas que tem. Ali naquele momento, Gideão, ele tinha que esconder os alimentos dos midianitas. E o que ele fez como estratégia? Usou o lagar para se esconder. Então, muitas vezes, a gente tem que ser sábio e usar estratégias para poder alcançar vidas, para poder fazer a vontade do Senhor. Aleluia. 12, por favor. Então, o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Apenas. Então, antes de Deus mudar a nossa realidade, o que Ele faz? Ele muda a nossa mentalidade. Deus, Ele é especialista em despertar o nosso potencial. Olha só como Ele chamou Gideão: homem de valor, ou homem valoroso. Tudo isso porque o propósito de Deus era mudar a mentalidade de Gideão e a forma dele pensar. Olha o que está escrito em Romanos 12, 2. Não nos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação dos vossos entendimentos, para que experimenteis qual que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a partir de uma renovação de mente, pela palavra e pela vontade de Deus, Gideão experimentou a renovação. Então, que esta noite a gente venha se permitir transformar na nossa mente. Que a gente venha permitir que a nossa mente seja liberta e transformada pela palavra de Deus. Aleluia. 14, por favor. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E existe uma diferença entre vai nesta e vai nessa. Segundo o dicionário, da língua portuguesa, aponta que vai nesta quer dizer que aquilo
para chamar aquilo para perto de quem está falando. Então, quando o anjo ele fala, vai nesta tua força, o anjo está se referindo a uma força que não vem de Gideão, mas sim uma força que vem de Deus. Então não era na força de Gideão que ele iria dar vitória, e sim na força de Deus. Aleluia. 15, por favor. E ele disse, 15. E ele disse, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Você é a ferramenta na mão de Deus. Quando ele fala assim, Senhor, com que livrarei Israel? Gideão estava preocupado com a arma ou com a ferramenta que Deus ia dar para ele ter vitória ao povo. Mas Gideão não sabia que ele era a própria ferramenta, o próprio instrumento do Senhor. Nas mãos de Deus, qualquer pessoa vira uma arma poderosa contra o inferno. Você é a ferramenta para destruir o inferno. Vai nesta tua força. E não se preocupe com os meios, ou com como Deus vai agir. Somente vai. Bota para mim aí, por favor, Isaías 61, por favor. Agora é profético, tá? Recebe. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos dos corações e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura das prisões e a abertura da prisão aos presos. Volta, por favor, não aí mesmo. Gente, repete isso comigo, porque isso não é só para mim, não, é para cada um de vocês. Vamos ler juntos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a liberdade. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar. Juízes. Verso 20. Porém o anjo de Deus disse, toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha, e verde o caldo, e assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, e estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Isso então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos ao anjo do Senhor, e desapareceu entre os olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse, Senhor, vá, eu vi o anjo do Senhor face a face. Aleluia. Engraçado, né? Gideão viu o anjo do Senhor e duvidou, gente. Quem vê o anjo do Senhor e duvida? É quando a gente está muito na carne, muito corrompido, muito com a mente aprisionada, que a gente não consegue nem ver o que é as coisas de Deus diretamente. E aí ele pediu uma confirmação ao Senhor face a face. E ele reconheceu e viu que era Deus. E disse, Senhor Jeová, eu vi que era o anjo do Senhor face a face. Que essa noite a gente vinha se permitir
A libertação, a transformação é para quem quer. E Deus está aqui, querendo libertar, transformar, avivar. Mas isso é uma escolha. Aleluia. 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 E então, Gideão ele segue, né, com seus soldados. E eles eram... Deus deu um exército para Gideão, né? E reduziu eles a 300 homens. Porque se ele não reduzisse ele a 300 homens, as pessoas não iriam acreditar que seriam a força do Senhor. E ali Deus deu uma estratégia para Gideão lutar contra os medianitas. E nessa estratégia, Deus pede para eles, Gideão separou 3 grupos de 100, um com a trombeta, outro com a tocha de fogo, e o outro com a buzina, isso, e o outro com a buzina. E aí, para você ver como Deus é tão incrível, Gideão só tinha 300. Os exércitos dos midianitas eram milhares. Mas Deus destrói vários problemas como se fosse um. E é assim que Deus faz na nossa vida. A gente duvida. A gente tem muitos problemas. Só que quando Ele fala para a gente descansar nele, viver as coisas dele e descansar nele, é sobre isso. Porque Deus, Ele é tão poderoso, que Ele destrói vários problemas como se fosse um. Foi o que Ele fez com o exército dos medianitas. Em Apocalipse 22:13 diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. Gente, vocês têm noção o quanto isso é poderoso? Vocês têm noção quão poderoso nosso Deus é? Não tem porquê a gente viver oprimido. Não tem porquê a gente viver assustado. Não tem porquê a gente ter medo do diabo. A gente tem um Deus que é extremamente poderoso. Aleluia. Capítulo 8, verso 4. E como Gideão veio a Jordão, passou com os 300 homens e estavam cansados, mas ainda perseguindo. Isso aí. Cansados, mas perseguindo. É o exército de Gideão, ele estava o quê? Cansado. Mas eles continuaram perseguindo. Por que eles continuaram perseguindo? Para completar e ter vitória total. Eles estavam cansados porque eles percorreram 80 quilômetros perseguindo o inimigo, que com medo fugiu de Israel. Lá em João 4:6 diz: Jesus também estava cansado de tanto caminhar, mas mesmo assim foi encontrar uma mulher e evangelizou a mulher samaritana à beira daquele poço. E ganhou várias pessoas para Deus através dela. Eu sei que muitas vezes a gente cansa. Jesus também sabe, porque Jesus também se cansou. Mas não pare. Não seja vencido pelo cansaço.
Hoje há um renovo de Deus para suas vidas. Deus, para sua vida, você não pode... Gente, vocês não podem parar no meio do caminho. O cansaço é só por um momento, sabe? Mas a glória será para sempre. Então, caminhando já para o final, cadê os músicos, por favor? Gente, faça igual Daniel. Daniel 12:13. Tu, porém, vá até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então não parem, não parem. Gideão era o menor dos menores. Gideão, ele se considerava o menor dos menores. Mas Deus mostrou que Ele faz independente. Não é sobre mim, não é sobre a minha condição, não é sobre achar que eu não consigo. É se colocar disponível, que Deus faz todo o resto. Deus transforma, Deus muda, Deus faz. Mas é para quem quer. Hoje Ele está aqui para transformar, para libertar a mente daqueles que querem. Amém? Vou orar pela vida de vocês.